Eu nunca imaginei que seria o tipo de pessoa que começaria a ignorar a pessoa que ama só para proteger a própria paz. Quer dizer, que tipo de namorada faz isso, né? Mas ao mesmo tempo, o que você faz quando toda a conversa vai se transformando devagar no mesmo ciclo exaustivo sobre dinheiro, estresse e problemas que você não tem como resolver? E a pior parte é: e se quanto mais ele fala, menos você passa a respeitá-lo e começa a se perguntar se está virando a vilã do seu próprio relacionamento? Eu lembro exatamente do momento em que percebi que alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Não foi uma briga enorme, daquelas dramáticas. Não teve grito, não teve porta batendo. Foi uma coisa pequena, quase invisível. A gente estava sentado um na frente do outro, numa cafeteria pequena que nós dois gostávamos, dessas com luz amarela suave e aquele zumbido baixo de conversas misturado com o som de xícaras e máquina de café ao fundo. Ele mexia a bebida distraidamente, sem nem olhar para mim, e então falou de novo. Meu Deus, eu odeio estar duro. Lá estava aquela frase. De novo? Eu nem agi na hora. Só fiquei sentada ali, olhando o jeito como a colher batia no copo. Meu peito ficou pesado. Não de raiva, não de tristeza, só de cansaço. Porque eu já tinha ouvido exatamente aquela mesma frase, talvez com palavras um pouco diferentes, dezenas de vezes antes. Queria ter dinheiro para isso. Eu comprava aquilo se não estivesse quebrado. Estou morrendo de fome. Não consigo pagar nada agora. No começo do nosso relacionamento, eu me aproximava quando ele dizia essas coisas. Eu suavizava a voz, sorria de leve e falava coisas como: calma, você vai se reerguer logo. Ou: não se preocupa, as coisas vão se ajeitar. E eu falava de coração. Falava mesmo, porque eu gostava dele. Não, sendo completamente honesta, eu gostava muito dele. No começo, ele era atencioso, generoso até. Adorava me comprar lembrancinhas, aparecer com lanche sem eu esperar, pagar nossos encontros sem hesitar. E eu sempre dizia que ele não precisava fazer aquilo. Eu repetia várias vezes que não estava com ele por dinheiro. Eu tô aqui porque gosto de você. Eu lembro de dizer uma vez, rindo enquanto empurrava um presente de volta para ele: não pelo que você pode comprar. Ele só sorriu e respondeu: eu sei, mas eu quero. E naquela época isso parecia doce. Mas em algum momento aquela doçura começou a parecer outra coisa. Porque toda vez que ele gastava dinheiro, era como se uma contagem regressiva começasse a correr em silêncio no fundo. E quando o dinheiro acabava, as reclamações voltavam. Mais forte, mais frequentes, como um relógio. De volta à cafeteria, eu a senti de leve, forçando um sorrisinho. É uma droga. Mas por dentro, alguma coisa se torceu. Porque uma parte de mim queria dizer: então para de gastar tanto. Para de comprar o que você não pode pagar. Para de agir como se isso fosse algo que simplesmente acontece com você, em vez de algo que você continua escolhendo. Mas eu não disse isso. Em vez disso, fiquei quieta. E aquele silêncio, ele começou a virar meu padrão. No começo, eu dizia para mim mesma que estava só sendo paciente, que relacionamentos exigem compreensão, que todo mundo desabafa às vezes. Mas aquilo não parecia um desabafo ocasional. Parecia constante, incessante. E quanto mais ele falava,
mais eu começava a notar outras coisas, como o fato de ele raramente dizer obrigado, a não ser que ele lembrasse. Essa parte ainda machuca um pouco quando eu penso, porque eu não me importava em ajudar. De verdade. Tinha dias em que eu comprava almoço para nós dois, sem pensar duas vezes. Eu pegava coisinhas para ele, só para vê-lo sorrir. Eu até mandei dinheiro para ele. Mais vezes do que eu gosto de admitir. 7 vezes. 7. Eu lembro de contar isso uma noite, deitada na cama, olhando para o teto, enquanto a tela do meu celular escurecia na minha mão. 7 vezes eu tinha feito transferência para o homem que deveria ser meu namorado. E teve algo nessa percepção que fez meu estômago afundar. Porque não parecia mais que eu era a namorada. Parecia que eu tinha virado a provedora, o homem da relação. E eu odiei pensar isso. Não porque existe algo errado em ajudar quem você ama, mas porque não parecia equilibrado. Não parecia recíproco. Não parecia certo. E acho que foi aí que o respeito começou a escapar. Devagar, em silêncio, como areia entre os meus dedos. Naquela altura, ele já estava desempregado havia 2 meses. 2 meses de eu indo trabalhar, dividindo entre 2 empregos, só para dar conta do aluguel, das contas, de tudo. 2 meses dele falando sobre como tudo estava difícil, mas sem realmente mudar nada. E eu tentei ser compreensiva. Tentei mesmo. Mas existe uma diferença entre estar passando por dificuldade e continuar preso nela. E o que piorava tudo é que a gente nem morava junto. A gente não dividia despesas. Não havia motivo real para eu estar tão envolvida assim na situação financeira dele. E ainda assim, eu estava emocionalmente, mentalmente e às vezes financeiramente. Eu comecei a perceber o que as palavras dele despertavam em mim. Não compaixão, não vontade de acolher, só esgotamento. Cada reclamação parecia um peso novo sendo colocado nas minhas costas, como se ele estivesse me entregando um problema que eu não tinha como resolver. E mesmo assim, esperasse que eu fizesse alguma coisa. E a verdade é, eu não podia. Eu não sou rica. Não tenho um monte de dinheiro escondido. Eu sou só uma garota tentando sobreviver, trabalhando em 2 empregos, pagando meu próprio aluguel, lidando com a minha própria vida. Então, toda vez que ele reclamava, aquilo não só me irritava, me fazia sentir culpa, porque eu não conseguia resolver e porque eu não queria resolver. E esse pensamento me fazia-me sentir uma pessoa terrível. Então, em vez de confrontar isso, eu comecei a fazer outra coisa. Eu comecei a ignorá-lo. Não completamente, mas sempre que a conversa virava dinheiro, eu me desligava. Ele mandava algo como: estou muito duro agora, isso está até me deixando mal. E eu simplesmente não respondia. Ou mudava de assunto, ou dava a resposta mais curta e neutra possível. Complicado. Eu conseguia sentir a distância crescendo e uma parte de mim sabia que aquilo não era o jeito certo de lidar com a situação. Mas eu não sabia mais o que fazer. Porque como você diz para alguém de quem você gosta e a forma como ele fala está fazendo você perder o respeito por ele? Como você diz, eu não quero ouvir os seus problemas, sem soar fria, ingrata ou egoísta. E a pior parte, eu comecei a temer as nossas conversas. Toda a notificação dele vinha com aquele pequeno pico de ansiedade. O que será agora? Mais uma reclamação? Mais uma indireta? Mais um jeito disfarçado de pedir ajuda? Eu odiava essa sensação, porque não era assim que eu queria me sentir dentro de um relacionamento. Eu queria me sentir segura, confortável, conectada. Não exausta. Não irritada. Não
me afastando em silêncio. Ele ia começar em um emprego novo na semana seguinte e eu ficava repetindo para mim mesma: talvez as coisas mudem, talvez essa fase acabe, talvez eu nem precise falar nada. Mas no fundo, eu não achava que fosse isso. Porque aquilo não parecia só uma situação temporária. Parecia um padrão. E padrões não simplesmente desaparecem, eles se repetem. E eu estava com medo de que, se eu não falasse nada agora, eu fosse acordar um dia e perceber que tinha-me desligado completamente do relacionamento. E eu não queria isso. Mas também não sabia como consertar aquilo, sem piorar tudo. O problema é que eu continuei dizendo para mim mesma que estava exagerando. Que talvez eu estivesse sendo dura demais, fria demais, severa demais. Quer dizer, todo mundo passa por dificuldade às vezes, né? Todo mundo reclama. Todo mundo tem fases em que se sente travado. Então quem era eu para julgá-lo por isso? Mas quanto mais eu tentava calar essa voz na minha cabeça, mais alta ficava outra, aquela que continuava sussurrando. Isso não é só às vezes, é todo dia. Chegou num ponto em que eu conseguia prever, como se fosse roteiro. A gente estava conversando normalmente por mensagem. Meme, pensamento aleatório, o que você tá fazendo? E de repente, sem aviso, o tom mudava. Acabei de olhar minha conta. Tô praticamente zerado de novo. Ou então, queria poder te levar num lugar legal, mas estou liso demais. Ou aquela que começou a me irritar mais do que todas. Eu compraria isso para você se tivesse dinheiro. Essa sempre batia diferente, porque por fora soava doce, como se ele quisesse fazer algo legal por mim, mas por baixo parecia culpa, como se ele estivesse me lembrando do que não podia fazer para que eu entrasse no lugar dele e fizesse por conta própria. E eu odiava essa sensação, odiava ficar sentada ali, lendo aquelas mensagens, sentindo uma mistura estranha de frustração e obrigação se enrolando dentro do meu peito. Porque eu nunca pedi essas coisas. Eu nunca precisei que ele gastasse dinheiro comigo. Mas de alguma forma, tudo sempre voltava para isso. Dinheiro. Falta dele. Reclamações sobre isso. E depois, aquela pressão sutil que vinha logo em seguida. Eu me lembro de uma noite em particular. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, do meu segundo emprego naquele dia. Meus pés estavam latejando, minha cabeça doía e tudo que eu queria era tomar um banho e desabar na cama. Meu celular vibrou. Era ele. Não comi nada o dia inteiro. Eu encarei a mensagem por alguns segundos. Então veio outra. Tô literalmente morrendo de fome. E depois, eu odeio tanto estar sem grana. Eu fechei os olhos. Eu conseguia sentir tudo se acumulando. A irritação, o cansaço, o peso daquilo tudo pressionando em cima de mim. Porque eu sabia exatamente onde aquilo ia dar. Não diretamente. Eu nunca pedia diretamente. Mas estava sempre implícito. Eu me sentei na beirada da cama, ainda com a roupa do trabalho, a bolsa escorregando do meu ombro, e fiquei ali, parada, congelada. Porque uma parte de mim queria ajudar. Claro que queria. Ele era meu namorado. Mas outra parte de mim, uma parte mais alta agora, estava gritando. Porque isso é sua responsabilidade. Porque é você quem tem que resolver isso. Porque sempre acaba voltando para você. Eu peguei o celular de novo, com o polegar pairando sobre a tela. E então eu fiz. Mandei dinheiro. De novo. Pela 7ª vez. No momento em que apertei enviar, eu senti alguma coisa se romper dentro de mim. Não de forma dramática, não como um estouro alto. Só
Uma mudança silenciosa, como um interruptor virando. Porque em vez de me sentir bem por ter ajudado, eu me senti ressentida. Me joguei na cama, olhando para o teto, o peito apertado, o maxilar travado. E o pensamento que me veio fez com que eu me sentisse horrível. Isso já não parece mais um relacionamento. Parece uma obrigação. Eu odiei ter pensado isso, mas não consegui desver esse pensamento depois. Depois daquela noite, as coisas mudaram. Não por fora. A gente continuou se falando, continuou se vendo, continuou agindo como casal, mas dentro de mim, alguma coisa endureceu e eu comecei a reparar em coisas nas quais antes não tinha prestado atenção, como ele reclamava com facilidade, mas raramente tomava atitude, como falava de dinheiro o tempo todo, mas continuava gastando do mesmo jeito quando tinha, como se apoiava em mim emocionalmente. Mas não parecia notar o quanto eu já carregava nas costas sozinha. E talvez a percepção mais dura de todas, eu estava começando a perder o respeito por ele. Eu não queria isso. Meu Deus, eu não queria. Porque respeito não é uma coisa que dá para simplesmente forçar de volta quando começa a escorregar. Ou existe, ou não existe. E quando ele começa a desaparecer, todo o resto vai junto. A atração, a paciência, a compreensão, tudo. Eu comecei a me afastar mais. Não de forma óbvia, mas em pequenos jeitos silenciosos. Parei de fazer tantas perguntas. Parei de me envolver tanto quando ele falava. Parei de oferecer tanto conforto. E definitivamente parei de oferecer ajuda. Se ele reclamava, eu respondia curto. Se ele insinuava que precisava de alguma coisa, eu fingia que não percebia. E toda vez que eu fazia isso, eu sentia aquela fisgada de culpa. Porque eu sabia que não estava sendo totalmente honesta. Eu estava evitando a conversa real. Aquela que precisava acontecer. Mas eu morria de medo dela. Porque eu não sabia como dizer sem machucá-lo. Como você diz a alguém? As suas reclamações constantes estão me afastando? Como você diz? Eu sinto que você está colocando em mim a pressão de resolver os seus problemas? Como você admite? Eu estou começando a perder o respeito por você? Essas não são coisas pequenas. Essas não são coisas simples. Essas são o tipo de palavras que podem quebrar algo permanentemente. E eu continuava pensando, talvez eu nem precise dizer. Talvez as coisas se consertem sozinhas. Talvez o emprego novo mude tudo. Ele começaria na semana seguinte. Ele estava animado. E eu também estava, de certa forma. Porque eu continuava querendo acreditar que aquilo seria o ponto de virada. Que, quando ele voltasse a ter uma renda estável, as reclamações iam parar. A pressão ia desaparecer. E a gente poderia simplesmente voltar ao que era antes. Mas havia uma voz baixa no fundo da minha mente que não me deixava acreditar totalmente nisso. Porque aquilo já não era mais só sobre dinheiro. Era sobre hábito, mentalidade, a forma como ele lida com o stress, a forma como se comunica. E como tudo isso me afeta. Mesmo que ele voltasse a ganhar bem, o que aconteceria na próxima vez em que faltasse dinheiro? O que aconteceria na próxima vez em que algo desse errado? Será que tudo simplesmente voltaria? E então o quê? Eu continuaria ignorando? Continuaria mandando dinheiro? Continuaria fingindo que estou bem? Ou finalmente diria alguma coisa e colocaria tudo em risco? Eu vinha ensaiando conversas na cabeça, versões diferentes, tonos diferentes, tentando encontrar o jeito perfeito de falar. Algo gentil, mas claro, honesto, mas não cruel, firme, mas não frio. Mas toda a versão que eu inventava ainda parecia capaz de dar errado, como se pudesse virar uma discussão ou fazê-lo sentir que eu não me importo. Pior, fazê-lo perceber o quanto os meus sentimentos mudaram. E eu não sabia.
se estava pronta para isso. Porque quando você diz uma coisa dessas em voz alta, não dá para voltar atrás. Eu continuei repetindo aquelas conversas na minha cabeça como um disco riscado, tentando achar a combinação exata de palavras que não o machucasse, mas que ainda fosse sincera. Mas a verdade que eu estava evitando era esta. Não existe maneira perfeita de dizer algo desconfortável. Em algum momento, ou você fala, ou destrói o relacionamento aos poucos, ficando calada. E acho que no fundo eu já sabia qual das duas coisas eu vinha escolhendo. Silêncio, evitar, distância. Tudo explodiu alguns dias antes de ele começar no emprego novo. A gente estava no telefone naquela noite. Eu estava deitada na cama, olhando para o teto de novo. Engraçado como eu sempre acabava assim quando as coisas pesavam. Ele falava sobre o primeiro dia que estava chegando, sobre a roupa que talvez usasse, sobre como estava nervoso. E por um momento parecia normal, leve, fácil. Eu quase esqueci de tudo, até que ele disse: só queria ter um dinheiro agora. Eu ia me sentir bem melhor para entrar nesse trabalho. Lá estava de novo, aquele mesmo tom, aquele mesmo peso escondido por baixo. E alguma coisa dentro de mim simplesmente não aguentou mais. Eu não respondi na hora. Teve uma pausa longa na linha e eu consegui ouvi-lo respirando baixinho, esperando. E pela primeira vez em semanas, eu não tentei amenizar. Eu não disse: vai dar certo. Eu não disse: fica tranquilo. Eu só falei a verdade. Eu não acho que eu consiga continuar tendo conversas sobre os seus problemas financeiros desse jeito. O silêncio que veio depois foi pesado, diferente. Ele não respondeu imediatamente. E eu senti meu coração acelerar, como se eu tivesse acabado de pular de um lugar muito alto e estivesse esperando o impacto. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, enfim. A voz dele não estava irritada, só confusa. E, de alguma forma, isso tornou tudo ainda mais difícil. Engoli seco, me sentando um pouco na cama, apertando a ponta do cobertor entre os dedos. Quer dizer que isso aparece muito. Eu falei devagar. E eu sei que as coisas têm sido difíceis para você, eu sei mesmo, mas eu não sei como ajudar. E quando você continua trazendo isso, eu só fico desconfortável. Pronto, eu tinha dito. Não perfeitamente, não de forma bonita, mas com honestidade. Veio outra pausa, mais longa dessa vez. Então, você não quer que eu fale dos meus problemas com você? Ele perguntou, e lá estava aquela distorção, aquela interpretação da qual eu tinha tanto medo. Não, eu respondi rápido, sentindo o peito apertar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas era? Eu hesitei, porque a verdade é que eu não queria mais ouvir sobre esse problema específico. Não desse jeito, não dessa forma. Eu quero que você fale comigo. Eu continuei, escolhendo as palavras com cuidado. Só não assim, não o tempo todo, não de um jeito que faz parecer que eu tenho que fazer alguma coisa. As palavras ficaram suspensas entre nós e por um segundo eu achei que talvez ele tivesse entendido, mas então ele soltou uma risadinha. Não era uma risada feliz. Então agora eu nem posso mais desabafar com a minha namorada? E assim toda a tensão rompeu de vez. Eu não disse isso. Eu respondi com a voz mais cortante do que eu pretendia. Mas é isso que parece. Ele rebateu. Eu fechei os olhos. Era exatamente isso que eu tinha temido. Eu estive com você. Ele continuou, com o tom mudando agora, já com uma ponta de frustração. Eu te conto o que está acontecendo comigo, como eu estou me sentindo,
E agora você tá dizendo que é demais? Não é que seja demais, eu falei, tentando manter a calma, embora sentisse o peito apertando de novo. É o jeito como isso acontece. É constante. E me faz sentir como se eu me interrompi, porque a próxima parte era a parte perigosa. Como se você esperasse que eu resolvesse. Como se você estivesse me pedindo dinheiro sem pedir. Como se eu estivesse carregando um peso que não é meu. Eu soltei o ar devagar. Só me faz sentir pressionada. Eu concluí. Silêncio. E então, mais baixo dessa vez, ele disse: eu nunca te pedi nada. Aquilo me atingiu, porque, tecnicamente, ele estava certo. Ele nunca pediu diretamente. Mas nós dois sabíamos que aquilo não era a verdade inteira. Não, eu disse baixinho. Você não pediu. Então eu fiz uma pausa. Mas você não precisou pedir. Veio outro silêncio. Dessa vez, ele não discutiu. E de alguma forma, isso deixou tudo ainda mais pesado. Eu não sabia que você se sentia assim. Ele falou, depois de um tempo. A voz dele estava diferente agora. Menos defensiva. Me distante. Isso me assustou mais do que qualquer outra coisa. Eu não queria falar desse jeito. Eu admiti. Eu não queria que isso virasse briga. Já virou. Ele disse em voz baixa. Aquilo bateu mais forte do que eu esperava. Porque ele não estava gritando. Não estava me acusando. Só estava constatando. E por um momento, nenhum de nós falou nada. Eu conseguia ouvir um barulho baixo do lado dele. Talvez televisão, talvez só ruído. Mas parecia que existiam quilómetros entre nós. Eu achei que você entendia. Ele disse depois. Entendi o quê? Eu perguntei. Que eu só tô passando por um momento difícil. Eu entendo isso. Eu falei. Entendo mesmo. Então, por que parece que você tá me afastando? Aquela pergunta. Aquilo me cortou mais fundo do que qualquer outra coisa que ele tinha dito. Porque eu não tinha uma resposta simples. Eu não estava me afastando porque ele estava passando por dificuldade. Eu estava me afastando pela forma como ele lidava com essa dificuldade. Pela forma como isso estava me afetando. Pela forma como eu estava começando a me sentir dentro da relação. Mas como explicar tudo isso? Sem parecer que você está culpando a pessoa pelos próprios problemas. Eu não estou tentando te afastar. Eu falei, mesmo sabendo que uma parte de mim não estava sendo totalmente sincera. Eu só preciso sentir que as coisas estão um pouco mais equilibradas. Ele não respondeu logo. E quando finalmente respondeu, a voz dele estava quase sem expressão. Tá bom. Só isso. Tá bom. Sem discussão. Sem conversa. Só... Tá bom. E de algum jeito, aquelas duas palavras pareceram uma porta se fechando devagar entre nós. A ligação acabou pouco depois. Sem resolução. Sem consolo. Só distância. E naquela noite, deitada na cama de novo, olhando para o mesmo teto, eu senti algo que ainda não tinha deixado de sentir completamente antes. Medo. Não de perdê-lo, mas do que a gente já tinha começado a perder. Porque às vezes não é um grande momento que quebra um relacionamento. É uma sequência de pequenos momentos. Mudanças silenciosas. Sentimentos não ditos. Coisas que você tenta ignorar até não conseguir mais. E eu não conseguia parar de pensar. Será que eu acabei de consertar algo que precisava ser dito? Ou será que eu acabei de quebrar algo que não tem mais como voltar? Eu ainda estou tentando entender tudo isso. Se você estivesse no meu lugar, o que teria feito? Me conta nos comentários. E, se quiser acompanhar mais dessa história, não esquece de se inscrever.